Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Durante o período do recesso parlamentar de verão, o Jornal da Câmara vai fazer entrevistas com os presidentes das comissões permanentes do Legislativo ao longo de 2015, para fazer um balanço dos trabalhos e saber como foi a atuação das comissões. Hoje no programa a gente recebe o vereador Elisandro Sabino, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo. Vereador, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Vereador, acho que é importante a gente começar a nossa conversa fazendo uma análise de como foi a atuação da CCJ nesse ano, como foi presidir a CCJ esse ano, que foi a primeira vez que o senhor presidiu, né, a CCJ. Sim, primeira vez que presidi. Bom, em primeiro lugar, Vinícius, agradecer pela oportunidade e desejar a todos um feliz 2016. Estamos entrando o ano e também com muitas expectativas boas para este ano de 2016. A Comissão de Constituição e Justiça, eu participei dela nos 2 primeiros anos da legislatura. Portanto, eu obtive uma experiência muito positiva, uma experiência muito boa, a partir do momento em que atuei nos 2 primeiros anos da legislatura, do mandato, e o presidente foi o vereador Pujol, que é o nosso professor aqui da casa, e tive a oportunidade de estar com ele nos 2 primeiros anos, vendo a dinâmica da comissão e o procedimento, até mesmo de como presidir a comissão, o andamento e tudo mais. E no 3º ano, portanto, ano passado, tive a oportunidade de presidir a CCJ, e na minha leitura geral, a comissão ela desenvolveu um trabalho muito positivo, e ao mesmo tempo nós tivemos um cuidado de poder, junto com os colegas que participavam da comissão, no sentido de respeitarmos os prazos, porque obviamente existem muitos processos, muitos projetos de lei, e nós temos que estar atuando dentro dos limites dos prazos estabelecidos. E então nós trabalhamos muito isso com os colegas no sentido de que pudéssemos dar um bom andamento na comissão, com a presença garantida dos colegas. Tivemos uma parceria muito boa com a presença do vereador Nereu, com a presença da vereadora Lourdes, o vereador Mendes, que veio praticamente no início do ano aí compor a comissão também conosco, o vereador Maroni, o vereador Márcio Bizeli e o vereador Canal. Então, um time muito bom, né, e qualificado, que deu aí um bom andamento da comissão nesse período, e nós tivemos aí, na minha avaliação, um ano em que a CCJ teve um bom andamento. Inclusive, não uma nem 2 vezes, no plenário eu recebia colegas que vinham conversar comigo a respeito de um projeto seu, e etc. Vereador, o processo está lá na CCJ há tanto tempo, e aí eu ia ver, me causava estranheza, eu ia olhar, o projeto já não estava mais lá, já tinha andado, por alguma razão marcava no sistema e tal. Então não foi nenhuma nem 2 vezes que isso aconteceu. Havia uma preocupação que o projeto ainda estava lá, demorando para andar, quando na realidade o projeto já não estava mais lá. E essa foi uma prática em que nós procuramos imprimir, inclusive também nas nossas reuniões, procurar fazer uma reunião dinâmica, uma reunião pontual, objetiva, né? Até porque ali o que se avalia é realmente o caráter preliminar, constitucional, a execuibilidade dos projetos, a constitucionalidade, então é muito objetivo a análise de cada projeto. Cada vereador trazia a sua leitura inicial ali, pela existência ou não de óbice, e nós colhíamos os votos e dávamos a celeridade devida na comissão. Então, eu entendo que foi um bom ano e com um bom êxito aí na nossa comissão. Certo, vereador. Vamos fazer então um balanço a respeito das reuniões que foram realizadas ao longo do ano. Uma das primeiras reuniões, lá em março, tratou sobre a questão do projeto que regulamentava food trucks. Exato. Tinha uma iniciativa do Legislativo, e depois ficou prometida uma iniciativa do Executivo a respeito disso. Como é que foi aquele encontro lá no início do ano? Nós tivemos, tratando desse tema dos food trucks, uma reunião em que nós chamamos algumas representações, como a ISMAN, a SMIC, nós tivemos a governança, o gabinete do vice-prefeito,
né, e também o Sindicato de Comércio e Vendedores Ambulantes, que estiveram conosco, e a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, e algumas empresas interessadas também estiveram conosco participando dessa discussão. Nós tivemos uma reunião em que tivemos a presença do vereador proponente, era o vereador delegado Cleito, junto com esses convidados, em que se obteve bons esclarecimentos a respeito do projeto. E o mais interessante de tudo é que mesmo na análise preliminar do projeto, em que se faz na CCJ, nós temos já a condição de, mesmo analisando o caráter preliminar, avançar um pouco na discussão do mérito, o que não é a competência da CCJ, mas inevitavelmente na discussão do projeto já se adentra em algumas questões de mérito, o que facilita os vereadores que compõem a CCJ, depois logo ali na frente, fazer sustentação na tribuna por ocasião da discussão do mérito da votação do projeto. E esse foi um caso em que o vereador veio, o proponente, o autor veio, compôs a mesa do debate, trouxe a sua posição, inclusive a sua irresignação, no sentido de que o Legislativo propunha em ato contínuo um projeto similar, e nós então procuramos ouvir, e etc., e depois, de forma vitoriosa, o projeto do Executivo efetivamente teve a preferência e foi a plenário e foi votado, e hoje os food trucks são regulamentados na cidade de Porto Alegre. Por ocasião da votação do projeto do Executivo, eu fui o que subi à tribuna para fazer a sustentação de que esse projeto, a constitucionalidade dele havia sido discutida na CCJ, e falando a respeito da importância, falando a respeito de alguns caráteres específicos da discussão do projeto, que nós havíamos discutido lá, justamente com a presença dos convidados, por ocasião da nossa análise e debate na CCJ. Então, foi um projeto que ele foi amadurecido através da provocação do Legislativo, do autor do projeto, e acaba hoje, então, sendo lei na cidade de Porto Alegre e a regulamentação devida. Então, mais uma marca aí da comissão, que ela tem também esse caráter de promover esse debate, ainda que um debate preliminar, não invadindo o mérito, mas às vezes é inevitável que isso aconteça, mas obviamente acaba favorecendo muitas vezes que um projeto ali na frente tenha a sua devida aprovação. Certo. Agora em novembro, em outubro, novembro, nesse último semestre, teve um tema que ficou em pauta na cidade, que veio para o Legislativo, virou pauta no Legislativo bastante em várias reuniões, que foi a questão do Uber. E ele também foi tratado do aplicativo, aquele para celular, para chamar as caronas. Ele foi pauta da CCJ também. Sim. Como é que foi esse encontro na CCJ para tratar desse aplicativo Uber? A questão do Uber, o projeto ele proíbe. O projeto de autoria do vereador Janta é um projeto de autoria legislativa, de autoria de um vereador. Ele proíbe o transporte remunerado de passageiros em veículos particulares cadastrados por aplicativos ou plataformas semelhantes a outras providências. Então, esse é o projeto. Nós, no debate na CCJ, entendemos, e isso foi unânime, nós entendemos que não havia restrição. Melhor dizendo, não foi unânime porque havia o vereador Nereu, que compunha a CCJ, que já tinha uma opinião, uma convicção, um juízo de valor formado, e foi um dos defensores, inclusive na própria tribuna, quando a discussão do mérito. Mas, de um modo geral, a maioria entendeu que era prerrogativa do vereador propor este projeto de lei, sim, e neste sentido o relatório foi pela inexistência de óbice. E nós acompanhamos o vereador, se não me falha a memória, com voto contra do vereador Nereu. E, obviamente, nesse sentido, o projeto tramitou e chegou àquela calorosa discussão, né, no plenário, quando, então, o projeto do vereador Janta, Cláudio Janta, foi vitorioso. Então, foi uma tramitação rápida, né? Ele não é tão... por exemplo, o projeto do food truck demorou mais tempo para ficar pronto, claro, envolveu outros
outros setores que foi do Executivo trazer um outro projeto Isso. e tal. Esse projeto do Uber, ele chegou e já foi tramitando rápido. No caso desse projeto do Uber, na CCJ, ele não teve nenhum tratamento privilegiado e nenhuma celeridade que pudesse diferir, trazer diferença de um outro projeto que nós tenhamos tratado na CCJ. Porque, na realidade, é assim, dependendo do interesse da sociedade, né, ou das partes envolvidas, obviamente há a solicitação ao presidente da CCJ, há a solicitação ao relator, a pessoa que está cuidando do projeto, para que o projeto ele tenha uma celeridade. E aí cada relator deve ter, em média, de uma semana para outra, de 15 a 20 processos ou projetos para relatar. Obviamente ele pode priorizar esse projeto para trazer a sessão de análise. Mas o projeto Uber, eu particularmente como presidente da CCJ, eu não recebi nenhuma solicitação de celeridade, que o projeto andasse de forma célere. O que de fato não aconteceu, ele passou pelo trâmite normal da CCJ. Mas aí corrobora, Vinícius, com o que eu falei há pouco, a CCJ ela teve uma dinamicidade neste ano, não que nos outros anos não tivessem, mas neste ano nós procuramos dar uma celeridade, inclusive nas nossas reuniões. Nossas reuniões elas foram muito objetivas, tanto que nós tivemos uma circunstância de um vereador que chegou na reunião e já terminou a reunião, nós avançamos na reunião, né? E aí procuramos sempre trabalhar essa questão da pontualidade dos colegas, porque começávamos no horário e tocávamos na reunião de forma que pudéssemos ganhar tempo, né? Otimizar o tempo. E foi o que de fato aconteceu, e o processo do Uber é a mesma coisa. Certo. E outro tema que gerou bastante discussão no plenário depois, mas que antes, claro, passou pela CCJ, foi o Plano Municipal de Educação. Como é que foi a reunião que tratou disso? Como é que foi a avaliação? Como foi o trabalho da CCJ em cima desse plano? O Plano Municipal de Educação, ele teve a sua origem de um projeto enviado do Executivo para o Legislativo. Então, o Plano Municipal, ele, obviamente, por se tratar de um projeto do Executivo, em tese, os projetos executivos dificilmente há um óbice apresentado por ser iniciativa do prefeito tratar das questões que são a regulamentação da cidade como um todo. E o plano municipal, ele vinha numa escala do plano federal, o plano estadual, e o plano municipal ele veio então na sequência das apresentações dos planos que foram submetidos. E a discussão que veio a plenário, obviamente o plano municipal, ele em sede da Comissão de Constituição e Justiça, também tramitou sem a existência de nenhum óbice, né? E por ocasião do mérito, da discussão do mérito, no plenário, aí sim, aí nós tivemos as emendas, as subemendas, né? E aí sim, aí tivemos tratando pontualmente, mas o projeto em si foi pela inexistência de óbice, ele tramitou normalmente. Certo, e teve também uma discussão bastante interessante a respeito da atuação dos recicladores e a coleta seletiva em Porto Alegre, um projeto de lei que foi tratado na CCJ. Como é que foi esse projeto lá na CCJ? Este projeto, ele veio com um vício, ele veio com uma, na verdade, nós temos um instrumento que é o projeto indicativo de lei. O projeto indicativo, ele indica ao prefeito a possibilidade de tomar uma decisão a respeito de uma iniciativa que é nata, que é inerente ao prefeito, né? E esse projeto ele veio justamente com um equívoco, ele começou com a expressão obriga, né? Obriga o Executivo Municipal a garantir preferência às cooperativas e às associações de catadores, recicladores de resíduos sólidos na contratação de serviço de coleta. Então, processamento, comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis. Então, a partir do momento que o vereador, na sua iniciativa, apresenta um projeto obrigando o Executivo, já tem vício, ele já está eivado de inconstitucionalidade. E aí este projeto nós tivemos
o gabinete do vice-prefeito representado, tivemos a Secretaria de Governança, Meio Ambiente, a PTC, a Procuradoria-Geral do município veio através da sua representação, o Ministério Público Estadual e a Cooperativa Mãos Verdes. Então nós chamamos as representações e exaurimos a discussão a respeito do projeto, embora já tínhamos uma convicção de que o fato de um legislador, nesse caso o vereador Marcelo, um legislador obrigar a apresentar, através do projeto de lei, a obrigatoriedade do município, não teria como prosperar em virtude de que ele seria um projeto que apresentava a existência de OBS. Esse projeto acabou parando na CCJ, não é? Esse projeto ele não avançou. Certo. E agora vamos falar então sobre outro projeto, outros dois projetos que marcaram uma reunião única, né, que tratou sobre dois projetos. Os dois tratando sobre denominação de ruas em Porto Alegre. Um do vereador Engenheiro Comaceto e outro da vereadora Mônica Leal. Um deles, o da vereadora Mônica, proibia o uso de nomes de... Como é que é o seu alteração e nomeação de logradores de equipamento público, proibindo a utilização de nome de pessoas condenadas por subversão à ordem pública ou de pessoas que participaram de organização terrorista, né, como o Comando de Libertação Nacional e a Vanguarda Popular Revolucionária. Certo, e o do Comaceto daí era o contrário, né, a respeito de quem tinha sido torturador era proibido de ter nome em rua, por exemplo. E propõe a retirada. E também propõe a retirada dos nomes que já estão consagrados. Como é que foi essa reunião, esse debate? Aqui outra reunião pública que nós fizemos chamando os convidados. Né? Nós tivemos a presença da Fazenda, da Procuradoria-Geral do município, da SMUB, da SMOB, da IPTC, e aí, FEComércio, Sindiloja, Sindipoa, Sulpetro, Sindiscom, Secov, Sindiatacadistas, porque, na verdade, o projeto do vereador Comaceto, ele propõe uma alteração geral e isso teria um impacto no comércio, até as alterações serem efetivadas. Uma coisa foi a exemplo da Avenida da Legalidade, né? Outra coisa é mudar todos os nomes, e era um rol, se não me falar a memória, de mais de 300 nomes. Tá? E nesse sentido, a vereadora Mônica propôs um outro projeto, que justamente ele conflitou, e aí nós trouxemos ao debate ambos os projetos para discutirmos na mesma ocasião, e inclusive recordo bem que a vereadora Mônica participou, o vereador Comaceto, por ser o presidente da CUTAB, não pôde participar, apenas tinha lá uma assessora e tal, mas não pôde participar, e nós chegamos à conclusão, né, de que um projeto ele não tinha condições de prosperar, e o outro ficava sobre a análise posterior. Então, nós não avançamos com relação a um projeto, e o outro nós tínhamos uma convicção mais segura, mais sólida, até mesmo pela representação que tivemos, reafirmando que isso teria um impacto muito grande no comércio. Sim. Né? O que complicou do vereador Comaceto foi a questão de ter que alterar o que já tem. Né? Claro. E o outro, um projeto que poderia ser simplesmente discutido no plenário, que é o da vereadora Mônica, poderia ser levado ao plenário por ser prerrogativa, né, da vereadora. Então, esses projetos dessa natureza, eles realmente trazem essa ampla discussão, né, e provocam um debate já preliminar, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós tivemos 381 processos analisados na CCJ, fruto de 48 reuniões ordinárias, né, tivemos as sessões conjuntas, as reuniões conjuntas, que ela é presidida pelo presidente, foram presididas por mim, todas as 16 no plenário da Câmara, quando nós reunimos todas as comissões para avaliação daqueles projetos que então passam por todas as comissões. E tivemos essas 4 reuniões especiais que nós tratamos desses assuntos que nós acabamos de referir aqui. Então, efetivamente, foi um ano bastante atarefado, né, no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça. Né? Certo, vamos uma última pergunta a respeito de uma reunião que teve sobre a gratificação dos médicos, um projeto que tratava da gratificação dos médicos. Sim. Este projeto é um outro projeto, naquela mesma linha que nós havíamos conversado, porque o projeto da GIM,
ele veio a substituir uma nomenclatura, que era a AGIT, a gratificação. Então, o projeto que traria, então, a AGIM de servidores detentores de cargo efetivo, de médico geral ou médico especialista, gratificação de incentivo médico, a AGIM, ela mudava a nomenclatura. E essa mudança de nomenclatura, ela não tinha um grande impacto salarial. Havia uma necessidade de um reordenamento a nível municipal. Só que havia, por parte do Executivo, um comprometimento de apresentar esse projeto. O que de fato fez, mas fez na legislatura de no ano eleitoral de 2012. E quando o prefeito ingressou com o projeto de lei, deu-se conta de que o projeto não poderia ser votado no ano eleitoral. Então, o próprio Executivo, naquela ocasião, vetou o seu projeto. O próprio Executivo vetou o seu projeto, porque não poderia, não haveria de prosperar. Então, havia um comprometimento por parte do Executivo de ingressar com o projeto de lei na sequência, 2013. Ocorre que, em 2015, no início de 2015, o vereador Dr. Tiago ingressa, então, com o projeto de lei para, então, conceder a gratificação, a AGIM. E nós chamamos, mais uma vez, nessa reunião, a Secretaria da Saúde, Fazenda, a Secretaria da Administração e a Procuradoria-Geral do município. E nessa reunião, houve, de forma muito clara, a manifestação de que, não apenas pelos vereadores, mas a manifestação pelos convidados, inclusive da Procuradoria-Geral do município, de que não era iniciativa do Legislativo, tampouco de um vereador, propor este projeto. E nós, então, tivemos um empenho da palavra de que o projeto, por parte do Executivo, seria apresentado, o que de fato aconteceu. O Executivo apresentou o projeto e votamos no plenário. Então, de fato, mais um projeto superado a partir da provocação de um vereador no Legislativo. Então, trazendo aí, então, e contemplando essa mudança de nomenclatura, que era a AGIT, para a AGIM, e com sem nenhum impacto salarial, isso atestado pelo secretário municipal da Fazenda, no sentido de que havia apenas um reordenamento, inclusive propiciando que os médicos pudessem incorporar após a aposentadoria, o que a AGIT, após uma alteração, não poderia. Então, era essa necessidade que estava imposta no sentido da alteração. Então, já é também uma matéria superada e fruto aí da iniciativa de um vereador. Certo, vereador. Uma última pergunta, então. No final de 2014, na virada de 2014 para 2015, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com o ex-presidente, então, da CCJ, o vereador Pujol, a respeito de como ele avaliava a tramitação e o trabalho da CCJ. Ele comentou que achava que são 7 vereadores na CCJ, 8? Mas, enfim... São 7. Com a votação... Se 6 7 votassem contra um projeto e um vereador votasse a favor da tramitação daquele projeto, o projeto poderia continuar tramitando no Legislativo. Isso, um vereador. Para o vereador Pujol, seria melhor se necessitasse de mais votos a favor do projeto para que ele tramitasse, que não fosse apenas um, que garantisse a tramitação. Depois de um ano comandando a CCJ, como que o senhor avalia essa opinião? O senhor é da mesma opinião ou não? É de vê por outra ótica? Veja bem, um relatório pela existência de óbice, a partir do momento que tem um voto contra de um vereador, esse projeto ele vai tramitar. O projeto pode ser extremamente inconstitucional. Então, o vereador se manifesta pela existência de óbice. Mas um vereador, por razões das mais diversas, entende que não, esse projeto ele deve tramitar. E ele vota contra o relatório da existência de óbice. O projeto ele tramita. Nós tivemos, neste ano, a conquista de todos os votos dos vereadores presentes na nossa sessão, nas nossas reuniões, e projetos foram sepultados, porque eram meramente ou plenamente inconstitucionais. O relatório foi pela existência de óbice e todos os vereadores acompanharam. Se um vereador votasse contra, ele teria tramitado. Agora,
me parece que 2 votos já é um excessivo preciosismo, no sentido, com devido respeito ao entendimento do vereador Pujol, mas no sentido de que, a partir do momento que, na prática deste 1 ano, comandando a CCJ, eu pude perceber que um projeto que, de forma convincente, ele é inconstitucional, nós conseguimos colher e, no convencimento, ter a assinatura de todos os votos dos vereadores, todos os pares, e o projeto não prosperou. Agora imagina, precisava apenas de uma assinatura, de um vereador. Isso não aconteceu. E o projeto prosperou. Então, este foi sepultado. No caso, se precisássemos de 2 assinaturas para o projeto avançar, nós corremos um grave risco de muitos projetos ficarem no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e não avançarem. O que, para mim, me parece ser uma grande perda. Porque, a partir do momento em que um projeto ele é apresentado, há um estudo preliminar, há uma análise, há a juntada de informações e tudo mais, e a partir do momento que, por um entendimento, a necessidade de entendimento, 2 votos contras, me parece assim que realmente, e não obtendo os 2 votos contras, vários projetos iriam acabar morrendo na CCJ. E aí eu entendo que seria um prejuízo para o Legislativo. Certo, vereador. Muito obrigado, então, pela tua presença no Jornal da Câmara e pela sua entrevista. Nós nos vemos na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá!